Olá, hoje a gente vai analisar um quadro clínico bem específico, né? Descrito aqui no nosso material. É um recém-nascido, muito prematuro, e ele está apresentando um sopro cardíaco contínuo e pulsos periféricos bem amplos. Achados clássicos, né? De ducto arterioso patente, o DAP. Correto. O material descreve bem o DAP, né? Como essa comunicação que não fechou depois do nascimento. Ficou aberta entre a aorta e a artéria pulmonar. E a nossa ideia aqui é focar na fisiopatologia por trás desses sinais clínicos. Olhar mais para a parte hemodinâmica mesmo, sabe? Tentar entender o mecanismo e as consequências na circulação. Perfeito. Vamos direto ao ponto então. O texto que a gente está usando explica que no DAP o sangue vai fluir da aorta para a artéria pulmonar. Isso por causa da diferença de pressão, certo? Exato. A pressão na aorta é bem maior que na pulmonar. E o ponto-chave é que essa diferença existe o tempo todo, na sístole e na diástole. Ah, por isso o fluxo não para. É constante. Isso. E esse fluxo constante gera aquele som característico, o sopro contínuo que a gente ouve. Entendi. E como é que essa conexão afeta o resto do sistema? O material fala que isso mexe com a resistência vascular sistêmica. Exatamente. Pensa assim. Parte do sangue que deveria ir para o corpo todo, pela aorta, acaba sendo desviado para a circulação pulmonar. E a circulação pulmonar normalmente já tem uma resistência bem baixa. Então esse desvio, esse escape de sangue para lá, acaba diminuindo a resistência vascular sistêmica total, a RVS. Uhum. Menos resistência para o ventrículo esquerdo bombear contra, então. Isso, em parte sim. E ao mesmo tempo, esse sangue extra que foi para o pulmão, ele tem que voltar para algum lugar, né? Volta para o lado esquerdo do coração. Átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo. Perfeito. E aí a gente tem o que o material chama de hipercirculação pulmonar, gerando uma sobrecarga de volume no lado esquerdo. É mais sangue chegando no átrio e ventrículo esquerdos do que deveria. Certo. Sobrecarga de volume. E como é que o coração, especificamente o ventrículo esquerdo, lida com isso? Ele tem mais sangue para bombear e, como você disse, talvez menos resistência lá na frente? Pois é, o ventrículo esquerdo, o VE, ele se adapta. Ele tem que lidar com duas coisas ao mesmo tempo. O aumento da pré-carga, que é esse volume maior de sangue chegando nele no final da diástole, Ok, a pré-carga aumenta. e, ao mesmo tempo, uma redução da pós-carga, que é a resistência que ele enfrenta para ejetar o sangue. Essa resistência diminui por causa da RVS mais baixa que a gente comentou. Entendi. Mais volume chegando, menos resistência para sair. O que ele faz? Ele compensa. A resposta dele é aumentar o volume de sangue que ele ejeta a cada batimento. O volume sistólico aumenta. Ah, E isso, consequentemente, aumenta o débito cardíaco total. exatamente. O débito cardíaco sobe para tentar dar conta de mandar sangue para o corpo e também suprir esse fluxo extra que está indo para os pulmões pelo DAP. E é daí que vem os pulsos amplos. Porque se o VE está ejetando um volume maior, Isso, se ele ejeta mais sangue, a pressão sistólica tende a subir um pouco ou se manter alta. Mas na diástole, como o sangue continua escapando da aorta para pulmonar por causa do DAP, a pressão diastólica na aorta cai mais do que o normal. precisamente. Então você tem uma pressão sistólica normal ou até alta e uma diastólica mais baixa. A diferença entre elas, que é a pressão de pulso, fica maior. E essa pressão de pulso aumentada é o que a gente sente clinicamente como os pulsos amplos, os pulsos saltitantes. Fechou o raciocínio? Exatamente. Essa é a explicação hemodinâmica clássica para esse sinal. Mas é bom lembrar, né? O material até menciona isso rapidinho. Sim. Essa é a fase compensada. Se o DAP for muito grande ou se demorar muito para resolver e o ventrículo esquerdo começar a falhar, aí a história muda um pouco. Ah, certo, na falha do VE. Isso, na falha, o débito cardíaco pode cair e o corpo pode até tentar aumentar a RVS reflexamente para manter a perfusão. Nesse cenário de falha, você já não esperaria mais os pulsos Bem amplos. entendido. Mas o quadro descrito do material com os pulsos amplos bate com essa fase inicial, compensada. Perfeitamente. Então, para a gente resumir a ideia principal do material, o DAP cria esse shunt da aorta para pulmonar. Isso diminui a resistência sistêmica total, causa um hiperfluxo pulmonar que sobrecarrega o lado esquerdo do coração. Uhum. E o ventrículo esquerdo compensa aumentando o volume ejetado, o que aumenta o débito cardíaco e gera clinicamente o sopro contínuo e os pulsos amplos. Exato.
O ponto-chave que o material quer passar é justamente essa cadeia de eventos. A anatomia do DAP, levando às alterações hemodinâmicas, queda da RVS, aumento do retorno para o VE, aumento do trabalho do VE e como isso se traduz nos sinais clínicos que a gente observa. É uma conexão direta entre a causa e o efeito na circulação.